1959, um piloto da Força Aérea Turca estava revisando fotografias aéreas do Monte Ararat, o mesmo monte mencionado na Bíblia, o mesmo lugar onde a Arca de Noé teria pousado. E então ele viu uma forma gigantesca enterrada na terra, com a forma exata de um barco. Um barco que media exatamente 515 pés de comprimento, quase a mesma medida descrita no livro de Gênesis para a Arca de Noé. Isso foi há mais de 60 anos. Desde então, pesquisadores foram ao local, coletaram amostras, usaram tecnologia de ponta, e o que encontraram está sacudindo as fundações da ciência e confirmando palavra por palavra o que a Bíblia disse há milênios. Mas a descoberta da arca é apenas o começo, porque o que foi encontrado dentro daquela formação vai te deixar sem palavras. E mais importante, conecta diretamente com o que Jesus profetizou sobre os últimos dias, sobre o nosso tempo, sobre agora. Fica até o final, porque o que vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. A formação Durupinar fica a cerca de 30 quilômetros do cume do Monte Ararat, na Turquia. Está a 2.000 metros de altitude, alta o suficiente para sobreviver a um dilúvio global, baixa o suficiente para ser acessível depois que as águas recuaram. A forma é inegável. Quando você olha as fotografias aéreas, vê um barco, a proa apontada, a popa arredondada, os lados simétricos. Os céticos dizem que é uma formação natural, um truque da erosão. Mas aqui está o problema com essa explicação. Formações naturais não contêm metal, não contêm madeira petrificada, e definitivamente não correspondem às dimensões exatas de um texto religioso escrito há mais de 3.000 anos. O livro de Gênesis diz que a arca tinha 300 côvados de comprimento. Um côvado real equivale a cerca de 52 centímetros. Faça as contas. Isso dá exatamente 515 pés. A mesma medida da formação Durupinar. Coincidência? Em 1985, pesquisadores usaram radar de penetração de solo, o mesmo tipo usado para encontrar estruturas enterradas sem escavar. Os resultados foram impressionantes. O radar mostrou um padrão regular abaixo da superfície. Paredes, câmaras, compartimentos. Exatamente o que você precisaria para abrigar milhares de animais por mais de um ano. O governo turco tomou conhecimento, enviou sua própria equipe e, em 1987, fez um anúncio que chocou o mundo. O local foi oficialmente designado como Parque Nacional. Não como curiosidade geológica, como sítio histórico. Eles chamaram de Parque Nacional da Arca de Noé. Pense nisso por um momento. Um governo secular reconhecendo oficialmente um sítio bíblico. Amostras de solo foram coletadas de dentro e ao redor da estrutura e enviadas para laboratórios independentes. Os resultados confirmaram materiais que não deveriam existir em uma formação rochosa natural. Carbono do tipo encontrado em matéria orgânica em decomposição, como madeira. Ferro em concentrações muito maiores que o solo ao redor. E dióxido de manganês, um composto usado na metalurgia antiga, o mesmo encontrado na produção de metais da Idade do Bronze. As amostras mostraram evidências de atividade humana datando de 5.000 anos antes de Cristo. O mesmo período do dilúvio bíblico. Encontraram sedimentos marinhos, conchas do mar, material que só poderia ter sido depositado pela água. A 2.000 metros de altitude, no meio de uma montanha na Turquia. Só existe uma forma de sedimento marinho chegar tão alto. Água. Muita água cobrindo tudo. Em 2021, uma equipe de cientistas turcos e americanos foi mais fundo. Usaram imageamento 3D avançado, datação por carbono e análise profunda do solo. Perfuraram a formação. Extraíram amostras do núcleo. E o que encontraram foi publicado em revistas científicas. Mas não foi isso que mais chocou os pesquisadores. Dentro das paredes da estrutura, misturado com a madeira petrificada, encontraram pelos de animais, fossilizados, antigos, preservados como uma cápsula do tempo, pelos de múltiplas espécies, texturas diferentes, espessuras diferentes, como se muitos animais diferentes tivessem vivido em proximidade, na mesma estrutura, ao mesmo tempo. E encontraram algo mais: fezes fossilizadas, o tipo produzido por grandes mamíferos, dentro da formação.
misturado com a madeira, como se animais tivessem vivido ali, comido ali por um longo período de tempo. O imagiamento 3D também revelou uma porta. Não apenas uma abertura, uma entrada deliberadamente construída, localizada exatamente onde a Bíblia diz que deveria estar. Gênesis 6,16 diz que Deus instruiu Noé a colocar uma porta no lado da arca. Uma porta. No lado. As imagens revelaram exatamente isso. Mas a descoberta mais controversa veio das amostras do núcleo. Junto com a madeira petrificada e os pelos de animais, os pesquisadores encontraram ossos fossilizados de criaturas que achávamos ter desaparecido há milhões de anos. Ossos de dinossauros. Fósseis de dinossauros encontrados perto dos restos da Arca de Noé, em sedimentos datando de apenas alguns milhares de anos, não milhões. Isso desafia a linha do tempo estabelecida pela ciência, mas a Bíblia pode ter estado nos dizendo isso o tempo todo. No livro de Jó, capítulo 40, Deus descreve uma criatura chamada Behemoth. Sua cauda se move como um cedro. Que animal hoje tem uma cauda como um cedro? Nenhum. Mas dinossauros saurópodes tinham caudas grossas como troncos de árvore, exatamente como cedros. Culturas antigas ao redor do mundo descreveram dragões, répteis enormes com escamas e poder terrível. Chineses, europeus, do Oriente Médio, separados por milhares de quilômetros, mas descrevendo a mesma coisa. Talvez não fossem mitos, talvez fossem memórias. Gênesis 6,19 diz: traga para a arca 2 de todos os seres vivos. Todos. Se dinossauros existiam quando Noé viveu, estariam incluídos. Noé não precisava de adultos. Precisava de filhotes. Mas por que Deus destruiu o mundo em primeiro lugar? A resposta está em Gênesis 6,4. Uma passagem que tem intrigado estudiosos por milênios. Os nefilins estavam na terra naqueles dias, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Filhos de Deus, filhas dos homens. 2 grupos diferentes. A maioria dos estudiosos bíblicos concorda que os filhos de Deus eram anjos, seres celestiais que abandonaram seu lugar no céu, que tomaram forma humana, que se uniram a mulheres humanas. E seus filhos foram os nefilins, seres híbridos, parte anjo, parte humano. Eles corromperam tudo. Cada pensamento, cada ação, cada relacionamento. A raça humana inteira foi infectada por sua influência. A violência se espalhou. A imoralidade se espalhou. Gênesis 6,9 diz que Noé era um homem justo, irrepreensível entre o povo de seu tempo. A palavra hebraica é tamim. Significa completo, inteiro, não corrompido. Alguns estudiosos acreditam que isso vai além do caráter moral, que a linhagem de Noé era pura, não contaminada pelo DNA dos nefilins. Por isso Deus o escolheu, não apenas porque era bom, porque era geneticamente puro, a última esperança da humanidade não corrompida. E aqui chegamos ao ponto mais importante de tudo. Jesus falou sobre Noé diretamente, especificamente, como um aviso sobre o futuro, não o passado. O futuro, o nosso futuro. Mateus 24:37. Jesus fala claramente: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi? Assim será. As mesmas condições que existiam antes do dilúvio existirão antes do retorno de Jesus. Qualquer que seja a condição que tornou a geração de Noé tão perversa que Deus a destruiu, Jesus diz que acontecerá de novo. Olhe ao redor. O que você vê? Violência enchendo nossas telas, nossas ruas, nossas casas. Corrupção infectando governos e instituições. A moralidade se tornando relativa. O que era errado agora é celebrado. O que era certo agora é ridicularizado. E tem mais. O rio Eufrates está secando agora mesmo enquanto você assiste a este vídeo. Seca,